Paz do Senhor, irmãos. Vamos buscar o nosso Deus, né? Nós não temos outra opção, outra alternativa, a não ser buscar o Senhor, né? Nesses dias difíceis, nesses dias maus, nesses dias de dúvida, se volta isso, se não volta aquilo, a única certeza que nós temos, a única segurança que nós temos é de buscar o Senhor, né? Porque a Bíblia diz que se buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, nós o acharemos. Jeremias 29 diz isso, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Alguns deputados queriam tirar a igreja de coisas essenciais, né? E eu fico pensando, né? Como, né? Sem a igreja aberta, sem a igreja alçando a sua voz, sem os pastores, profetas orando, as pessoas ficariam sem refúgio, as pessoas ficariam sem consolo, né? Então, que possamos, em nome de Jesus Cristo, buscar o Senhor, porque é Ele o nosso refúgio nesses dias maus, amém? Senhor Deus, Tu és o nosso refúgio e nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, ó Pai, nós ansiamos estar na Tua presença e estamos nessa noite para Te buscar mais uma vez. Que o Senhor possa vir nos assistir neste culto, que o Senhor possa vir nos abençoar nesta hora. Pai, eu sei que há um pouco tempo, mas desejamos e reservamos esse momento para estar a sós com o Senhor, em comunhão com o Senhor, ouvindo o Senhor falando aos nossos corações e falando também ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa vir de encontro a todo aquele que busca socorro e abrigo em Ti, todo aquele que está duvidoso, todo aquele que está medroso, todo aquele que está ansioso, todo aquele que está preocupado quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. A Tua palavra diz que nós não podemos andar ansiosos pela solicitude da vida, quanto às coisas do amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Tua palavra também diz, meu Deus, que ó Deus, o Senhor veste as flores do campo, meu Deus, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como as flores do campo. Todavia nós temos mais valor do que os lírios do campo. Tua palavra também diz, ó Deus amado, que o Senhor cuida e alimenta e sustenta as aves dos céus, e nós temos muito mais valor para o Senhor do que qualquer passarinho. Então, confiados, meu Deus, no valor que o Senhor dá à nossa alma, no valor que o Senhor dá ao nosso corpo, no valor que o Senhor dá ao nosso espírito, no valor que o Senhor dá ao nosso ser, nós buscamos-Te neste momento. Que o Senhor possa vir de encontro a cada um, falando ao coração de cada um, renovando cada um, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, abençoando esse momento, Deus, de estudo da palavra, esse momento de louvor e adoração, esse momento de oração, que nós nos apresentamos na Tua presença, de ofertório, enfim, abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, e venha, Deus, nos ministrar nessa noite, em nome de Jesus, aos corações. Aleluia, Jesus. Evangelista assim. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O pastor já está pegando o meu pé aqui, tá vendo? É bom a gente ter um pastor que canta também por causa disso. Quando a gente desafina, ele vai lá e solta a garganta e afina a gente. É maravilhoso podermos estar aqui, como ele estava dizendo, né? E a nossa esperança está no Senhor, está na misericórdia dele. Eu estava falando com a Amanda, né? Nós estamos vivendo tempos em que temos que estar na mesma condição que a Rebeca está, quando se trata de mim e de Deus. A Rebeca precisa da Amanda para comer, precisa da Amanda para beber, precisa da Amanda para tomar banho. Nós temos que estar nessa mesma dependência de Deus, em específico nos dias de hoje. Cristo vem me buscar, para o céu me levar. O Cordeiro prometido voltará. Cante isso de novo, Boninho, cante bem forte de novo. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Veio o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor.
vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Veio o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Ó que gozo, ó que gozo eu vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Ó que gozo eu vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. vou morar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Veio o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Kleber me colocou na prova, eu sempre coloco ele na prova também. E aí eu falei assim, não, vamos cantar ela. Eu nunca cantei não, mas vamos cantar ela. Hosana, louvemos ao Senhor. Louvemos Ele porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Somente Ele é digno de toda a sua adoração, de toda a sua rendição, de todo o seu louvor, meu irmão. Estenda a sua mão aí. Cante esse cante com as suas mãos pro alto, como um gesto de rendição, de adoração. Estenda as suas mãos para Ele aí, como se você estivesse se rendendo por completo a Ele. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoramos o seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adore a Ele. Adoramos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Oh Senhor, magnifiquemos ao Senhor, Cante isso para Ele. ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de
é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Tu és o nosso Rei, Jesus. Tu és o nosso Rei. Por isso nós cantamos glória, glória, aleluia. Por isso dizemos que o Senhor vem vencendo todas as barreiras, vem quebrando todas as barreiras. Por isso nós profetizamos, por isso nós cantamos através destes cânticos aqui à tua volta, Pai, o regresso do Senhor, porque o Senhor venceu a morte, Pai, e nos fez mais do que vencedores. Glória, 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 aleluia. glória, glória, aleluia, Aleluia, glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, Aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. o clarim que chama os crentes, A batalha já soou. está à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, Seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. glória, glória, Aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia, glória, glória,
glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia. Glória, glória, Aleluia. Vencendo tem Jesus. aleluia. Vencendo tem Jesus. Vencido tem Jesus. Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, amém? Glória a Deus, a vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é nossa, meu irmão. E é Jesus aí que nos dá a certeza dessa vitória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Paz do Senhor, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 41. (41, 14). Aqui nos diz assim: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Amém? Aqui nós podemos ver que muitas das vezes nós nos sentimos pequenos, né? Ou pobres, né? Sem condição de ofertar na casa do Senhor, sem condição de dizimar. Mas a palavra de Deus nos alerta, não devemos temer. Amém. Não temas, povozinho de Jacó, bichinho de Jacó, povozinho de Israel, né? Por mais que nós nos sentimos muitas das vezes pequeninos, o Senhor nos fala que não devemos temer, porque Ele nos ajuda, não é mesmo? Então, que nós possamos estar com o nosso coração aberto para receber aquilo que Deus nos tem para nos dar. Amém? Aquilo que Deus tem para nos dar. Amém? Vamos orar. Porque às vezes nós não temos um dízimo, nós não temos uma oferta. Ou às vezes nós pensamos assim, a minha oferta é tão pequenina, o meu dízimo é tão pouco. Mas nós não devemos pensar assim. É só entregar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos no altar do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou, meu Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Ó Deus, sabemos que mais pequeninos que nós somos, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos enviado socorro. Ó Deus, ainda que seja pequenina a nossa oferta, mas o Senhor se agrada da nossa oferta. O Senhor se agrada daquele que tem o prazer de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Meu Deus, abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes da casa do Senhor. Meu Deus, abençoa aqueles que não têm com o que ofertar no dia de hoje, aqueles que não têm como dizimar no dia de hoje, mas que o Senhor possa prover para cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Sustenta o teu povo com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Durante o tempo que nós cantarmos aqui, você fique à vontade, amém? Nós vamos bem forte, amém? Da minha adoração, ó Jesus, és a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, quando eu canto te louvarei. Louvarei, te glorificarei.
razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Nós confiamos. Confiei em ti, fui ajudado. É verdade, Deus. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração. Com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo, Senhor. Em todo tempo te adorarei. Quantos podem dizer isso em todo tempo? Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus, meu bom Jesus, meu bom Jesus. Pai, em nome de Jesus, essa canção, Pai, é a nossa verdade, Senhor Deus. Nós iremos te louvar, Senhor Deus, no choro, Senhor Deus, na alegria, Senhor Deus. Nós iremos te louvar, Senhor Deus, quando a porta vier se fechar, Senhor Deus. Nós vamos te louvar, Senhor Deus, quando a enfermidade, Senhor Deus, entrar dentro a porta dentro da nossa casa, Senhor Deus. Nós vamos te louvar, Senhor Deus, quando vier a dor, Pai, nós vamos te louvar, Senhor Deus, porque nós estamos certos, Senhor Deus, de que o porvir, Pai, nós não iremos experimentar nada disso, Pai. Nós vamos apenas gozar na alegria do Senhor, Pai, gozar o melhor do Senhor, gozar aquilo que o Senhor tem proposto para filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos te louvar todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor, meu irmão. Aplauda mais uma vez o nome dele. O Senhor está neste lugar. Amém? Quantos aqui creem nisso? Quantos aqui creem que Ele está neste lugar? Você que crê nisso, meu irmão, é tão bom podermos estar na presença do Senhor, é tão bom podermos adorá-lo, tão bom podermos bendizer a Ele. Amém? A Amanda esteve aqui no domingo passado, eu não vim porque eu fiquei com a Rebeca. Graças a Deus o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. A Rebeca tem estado maravilhosamente bem de saúde, né? Tivemos feito alguns exames nela essa semana. E quinta-feira, amanhã, a gente vai passar pelo médico, mas eu acredito que o Senhor já tem feito aquilo que precisa ser feito para que a cura seja ministrada, se houver a necessidade. Amém? Dê uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus, irmãos, que bênção. Tá vendo a dificuldade aqui do evangelista Gessino, né? Com as músicas que o Kleber escolheu para ele cantar. Mas é duas razões que faz a gente reportar a essas canções, irmãos. Primeiro, porque elas são muito lindas, né? E segundo, porque as músicas de hoje não falam da volta de Jesus. O povo só preocupa, né, com o céu na terra, só com as coisas terrenas, né? E acaba que muitas das vezes compõem poucas canções que falam, né, da volta de Jesus, como essas que foram entoadas aqui hoje, né? Então, é por isso que aí nós precisamos de vez em quando pôr essa geração nova de crente, né, e de cantor na prova, né? Para que eles possam aprender essas coisas boas também em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, dá uns avisos aqui, enquanto o Dudu ele quer encaixar ali o texto que eu vou ministrar, que é Mateus 24, você pode ir abrindo aí, Mateus 24, versículo 1 ao 3, mas, nós vamos frisar aqui, na sexta-feira nós vamos realizar o nosso Projeto 12 via WhatsApp às 18 horas,
Nós também teremos no domingo o nosso culto do amigo, às 18 horas. Nós faremos um especial aqui de cantor cristão e harpa cristã, né? Vamos ensaiar no domingo às 9h30 da manhã. Viu, irmã Ilma? Fala para suas comparsas lá. E hoje eu passo as músicas para você, Cleber, no grupo, tá? Mas serão algumas semelhantes às que foram cantadas aqui hoje, né? Igual Já Refúgio, a Glória Eterna. E eu quero lembrar, né? Porque domingo, né? O último dia, para você que fez aquele voto de abençoar, né? Naquela oferta pelo 50º de casamento e de ministério do pastor Sebastião. Nós estaremos na terça-feira da semana que vem fazendo a visita para ele, levando essa oferta. Então até domingo você pode procurar ou a mim ou a Viviane, porque nós estaremos indo na terça-feira fazer essa visita para ele. Amém, irmãos? Então são essas visitas aí, os avisos aí. Então vamos compartilhar a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 1 ao 3. Obrigado. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém? Até aqui, querido. Senhor, te louvamos por essa leitura. Pedimos ao Senhor que continue a falar, a ministrar no nosso coração. Porque, Deus, por mais que muitos não se interessem por esse assunto, por escatologia, mas o fato é, meu Deus, que perto está o Senhor de buscar o seu povo, e nós devemos nos preparar, buscar conhecer e prosseguir em te conhecer. Que o Senhor se revele a nós, que toda cortina que esteja porventura nas vistas de alguém que caia por terra em nome de Jesus, e nós possamos ver com clareza a luz do Evangelho, a luz da tua palavra, as profecias das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Eu quero falar nessa noite qual deve ser a maior preocupação da igreja. Quando falamos de escatologia, né, nós devemos observar qual deve ser a maior preocupação da igreja. Por quê, irmãos? Porque os discípulos começaram a mostrar a Jesus a estrutura do templo, as pedras do templo, né? A formosura do templo, a beleza do templo que estava sendo ali restaurado por Herodes. E aí, diante de tanta assim, perplexidade que eles estavam, Jesus ele não se deixou levar, Jesus ele não se deixou envaidecer, não se deixou gloriar por aquilo, né? Tem um hino na harpa cristã que fala assim: passarinhos, belas flores querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores, contemplo o meu lar, né? Então, são muitas coisas deste mundo que a gente vê. Às vezes você faz uma viagem, você vê uma paisagem bonita, né? E é tanta coisa que tenta nos seduzir, que tenta nos assediar, nos fazer gostar tanto dessa terra, que a gente começa a querer, como nós falamos aqui, né? Só o céu na terra, só prosperidade, só saúde, né? E não almejamos a volta do Senhor, e não almejamos o arrebatamento da igreja. Então, quando os discípulos começaram a mostrar a beleza do templo para Jesus, Jesus disse para eles: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra. E diante dessa profecia liberada por Jesus, os discípulos então fez uma pergunta para ele, que na verdade são 3 perguntas em forma de uma pergunta. Os discípulos perguntaram assim no versículo 3: dize-nos quando serão essas coisas? Ou seja, quando é que não ficará aqui pedra sobre pedra? E qual será o sinal da tua vinda? E que sinal haverá da tua vinda é do fim do mundo? Então eles fizeram 3 perguntas para Jesus: quando seria que derribaria, né? Seria destruído o templo de Herodes? E quais seriam os sinais da vinda de Jesus e do fim dos tempos? Bem, irmãos, em relação
a primeira pergunta dos discípulos, né? Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? Que o imperador romano Tito, ele invadiu Jerusalém e então destruiu o templo de Herodes, né? Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, né? Então, quase 40 anos, né, depois da morte de Jesus Cristo, aconteceu então o cumprimento dessa palavra de que não ficaria pedra sobre pedra. Mas Jesus, ele então passa a dar uma série de sinais relacionado tanto à sua vinda quanto ao fim dos tempos. E é interessante nós destacarmos a questão da vinda de Jesus, porque, irmãos, porque qual que é a maior preocupação e ansiedade de todo judeu? A preocupação do judeu e a ansiedade do judeu, do israelita, não é o arrebatamento da igreja. Mesmo porque eles não acreditam. É quanto ao novo Messias, é quanto ao novo reino, né? Como nós compartilhamos aqui semana passada. Os judeus, eles sonham com aquilo, eles almejam aquilo. Então era aquela preocupação dos discípulos também. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, qual é o sinal da tua vinda? Eles não estavam perguntando quando que o Senhor vai arrebatar a igreja. Eles estavam perguntando quando que o Senhor vai reinar sobre Israel, quando que o Senhor vai reinar sobre Jerusalém, quando que o Senhor vai reinar nessa terra, e quando será o fim dos tempos. E aí, né, eu quero citar aqui a frustração que os judeus, que os israelitas, eles tiveram por Jesus não atender às suas expectativas. Por isso que os discípulos fizeram essa pergunta tripartida, né? Porque na verdade eles ansiavam por um rei que seria rico, por um rei que seria forte, por um rei que ia quebrar o cativeiro romano, por um rei que iria livrá-los de toda a opressão que eles já tinham vivido ao longo da sua história, desde o Egito, desde a Babilônia, desde a Pérsia, até mesmo ao cativeiro romano. Então eles queriam este rei humano, esse rei físico, esse rei viril, esse rei forte, esse rei potentoso. Era essa a pergunta. Infelizmente o povo judeu, Jesus, ele frustrou as expectativas deste povo. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Nós cantamos, por exemplo, uma canção aqui hoje, Hosana, Hosana. A palavra Hosana quer dizer cântico de aclamação. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando cantamos Hosana, estamos aclamando a vinda do Senhor. Quando cantamos também Maranata, que quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Estamos ansiando pela vinda de Jesus. E nós bem conhecemos essa passagem das Sagradas Escrituras, que quando Jesus estava fazendo a sua entrada triunfal em Jerusalém, eles cantaram Hosana, eles aclamaram Jesus com essa palavra, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas de repente, ele vem montado em um jumentinho, e frustra as expectativas dos judeus, e frustra as expectativas dos fariseus, e frustra as expectativas dos saduceus, e frustra as expectativas de todo o povo judeu. Não era aquilo que eles esperavam, porque eles pensaram, poxa, é verdade que este homem cura, é verdade que este homem ressuscita, mas este homem, será que ele seria capaz, com tanta simplicidade, com tanta pobreza aos olhos materiais, nos libertar das mãos do Império Romano, nos libertar das mãos dos nossos opressores? Então eles rejeitaram Jesus. Mas a Bíblia diz, né? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, diante dessa rejeição, os discípulos fazem essa pergunta, porque até então, né, eles também carregavam essa expectativa. Até então os discípulos também esperavam por um rei terreno, por um reino forte. Mas Jesus tinha muito mais para revelá-los. E então, a que se referiu a resposta de Jesus? Do versículo 4 até o versículo 14, Jesus dá como resposta à pergunta dos discípulos uma série de sinais que já são conhecidos de todos nós, né? O amor de muitos se esfriarão, a iniquidade vai multiplicar, haverá rumores de guerra, terremotos, sinais no céu, falsos profetas, acautelai-os para que ninguém vos engane.
e passa para a gente aquela série de sinais que são os principais que nós conhecemos, a corrupção do gênero humano, e que está a partir do versículo 4, começa no versículo 4, né, quando fala do engano, e vai até o versículo 14, quando fala do esfriamento do amor de muitos, versículo 12, o esfriamento do amor de muitos. E depois, Jesus começa a responder novamente aos discípulos a partir do versículo 15, já em relação à terceira pergunta dos discípulos, porque aqui fala da grande tribulação. Então ele fala de Daniel, da profecia de Daniel, ele cita aqui da abominação que Daniel mencionou, né, que ele fala da desolação que falou Daniel no lugar santo, que é a profanação do templo. Ele fala: aqui estiverem 2 no telhado, um será tirado, ai das grávidas, estiverem 2 no campo, um será tomado. E então Jesus ele começa a falar do versículo 15 até o versículo 44 sobre estes sinais. Sinais que se referem tanto à vinda do Filho do Homem, quanto ao fim do mundo, né? Então, são sinais, irmãos, que se nós pararmos para pensar, eles já acontecem, não é de hoje não. Não é de hoje. Porque nos primeiros séculos, são registrados na história da humanidade, nos primeiros séculos já teve guerra, nos primeiros séculos já teve terremotos, nos primeiros séculos já tiveram pestes, nos primeiros séculos já teve fome, nos primeiros séculos já tiveram a apostasia dentro da igreja. Então todos os sinais que Jesus compartilhou aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, são sinais que vêm se cumprindo ao longo da história da humanidade, ao longo da existência da igreja, desde que Jesus estabeleceu a igreja, quando ele disse sobre essa pedra, edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tanto que Paulo, ele era tão esperançoso quanto ao arrebatamento da igreja, que Paulo, quando ele fala em 1 Tessalonicenses, a respeito do arrebatamento da igreja, ele fala assim: olha, primeiro os que dormiram em Cristo ressuscitarão, e depois nós, os que ficarmos vivos. Eles já viviam aquela expectativa de a qualquer momento serem arrebatados. Paulo ele já carregava essa expectativa. Olha, quantos anos antes de nós Paulo viveu. E ele fala ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no capítulo 5, como se ele fosse participar do arrebatamento. Ou seja, ainda que ele não fosse, mas ele queria estar preparado. Então, todavia, a resposta de Jesus vai além das expectativas dos discípulos, porque os discípulos queriam saber quando que o templo seria destruído, quando que Jesus reinaria sobre a terra e quando que o mundo acabaria. Na verdade, era essa a preocupação dos discípulos. E aí Jesus, irmãos, a partir do versículo 36 do capítulo 24 e em todo o capítulo 25 de Mateus, Jesus ele fala qual deve ser a real preocupação da igreja, qual deve ser a maior preocupação da igreja, qual deve ser a prioridade da igreja. Porque Jesus fala do versículo 45 ao 50 sobre a parábola dos 2 servos. E na parábola dos 2 servos, Jesus fala de fidelidade e prudência. Então Jesus ele fala do preparo da igreja. Você não pode se preocupar tanto quanto o fim dos tempos, tanto quanto a volta dele, quanto ao seu preparo. Porque quando Jesus ele fala a parábola dos 2 servos, um servo ele estava cuidando bem das coisas do seu senhor, mas outro achou que o seu senhor tardava em vir e começou a espancar as suas criadas. E ele fala então aqui, ele exorta a igreja, ele exorta os discípulos a serem fiéis e a serem prudentes. Nós devemos ser fiel até o fim, amém? Nós devemos guardar a nossa fidelidade com o Senhor. Quantas pessoas têm achado que o Senhor tarda em vir e têm abandonado a fé? Quantas pessoas, irmãos, relatos nós temos, até na nossa comunidade de pastores, que abandonaram a fé com essa pandemia, porque igrejas foram fechadas, porque cultos foram reduzidos. Então muitas pessoas não têm perseverado em fidelidade ao meu Senhor tarda em vir, tem espancado as criadas, tem deixado os caminhos do Senhor, tem deixado de ser um servo fiel, tem deixado a prudência. A Bíblia diz: sede simples como a pomba e prudentes como a serpente.
Depois Jesus, no versículo 1 ao 13, do capítulo 25, ele fala da parábola das 10 virgens. Ainda em resposta a essa pergunta do Mateus 24, 1 ao 3, ele fala da parábola das 10 virgens. Então Jesus, ele fala de santidade e unção, amém? Está falando do preparo também, que nós precisamos de ter uma vida santa, de ter uma vida reta, de ter uma vida íntegra, de ter uma vida irrepreensível, mas nós precisamos também do Espírito Santo, da unção de Deus na nossa vida, porque o azeite ali que se acaba, simboliza a presença do Espírito de Deus na nossa vida, esse Espírito que nos aquece, esse Espírito que nos anima, esse Espírito que nos aviva, dia após dia, como Abacuque falou, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica. A Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fosse selado para o dia da redenção. Ou seja, no dia da redenção, nós temos que estar selado pelo Espírito de Deus, nós temos que estar em comunhão com o Espírito de Deus, nós não podemos entristecer o Espírito de Deus que em nós habita. E aquelas 5 virgens nécias, loucas, elas deixaram acabar esse azeite, elas deixaram acabar essa comunhão, elas deixaram acabar essa unção. E eu e você, se queremos atentar para a nossa maior preocupação, para a maior preocupação da igreja, nós precisamos de manter acesa a chama do Espírito Santo no nosso coração. A Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e o fogo não se apagará. Não podemos deixar apagar o pavio que fumega. Temos, irmãos, que fazer como o sacerdote, que colocava lenha a cada manhã no altar. O sacerdote fazia isso, e o altar ele mantinha constantemente. Por meses, por anos, ele ficava aceso, porque não ficava nas cinzas. Toda manhã, o sacerdote que era escalado, a turma que era escalada, ia lá e renovava a lenha, colocava mais lenha, e constantemente, o altar estava aceso dentro do templo do Senhor. Assim deve ser conosco também. Jesus, então, ainda em resposta à pergunta dos seus discípulos, traz no versículo 14 ao 30 do capítulo 25, a parábola dos 10 talentos. Então Jesus, ainda falando do preparo da igreja, ele estava falando aqui sobre servir a Deus, sobre o serviço a Deus, porque a parábola dos 10 talentos fala do serviço a Deus, porque ele deu dons, 5 para um, 3 para outro, 2 para outro, e depois ele voltou e pediu esses dons com juros. Então aqui fala do nosso trabalho no reino de Deus, do nosso trabalho na obra do Senhor, do nosso trabalho na igreja, do nosso envolvimento com as coisas do Senhor, do nosso cumprimento do nosso chamado, do nosso ministério, das nossas obrigações ministeriais. Fala assim. A parábola dos 10 talentos mostra do nosso serviço a Deus, e isso faz parte do nosso preparo, assim como a fidelidade e a prudência, a santidade e a unção. O nosso serviço ao Senhor também faz parte do nosso preparo para a volta de Cristo, do nosso preparo, para o arrebatamento da igreja. De vez em quando até confundimos, as duas coisas, porque volta de Cristo, quase sempre, quando falamos de volta de Cristo, estamos falando da vinda dele para reinar, para destruir as nações pagãs. E quando falamos do arrebatamento da igreja, falamos da vinda do Senhor nos ares, quando ele não pisará nessa terra. E por fim, Jesus, ele fala no versículo 31 ao 46, do capítulo 25, de vida eterna e castigo eterno. Quando ele fala, tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, estive forasteiro e não me hospedaste. Então ele começa a falar aqui sobre o serviço ao próximo. O serviço ao próximo também faz parte do preparo da igreja para o arrebatamento. Então nós precisamos de estar focado nessas 6 virtudes, e é isso que Jesus chamou a atenção para os seus discípulos. Olha, enquanto vocês só estão preocupados com a vinda do Filho do Homem, ou com a destruição do templo, ou com o fim do mundo, eu quero que vocês se preparem, eu quero que vocês se preocupem quanto ao preparo espiritual para o arrebatamento da igreja. Porque
Todas essas palavras do versículo 31 ao 46 estão relacionadas ao nosso trato com o nosso próximo, aquilo que nós fazemos para com o nosso próximo. O serviço a Deus e o serviço ao próximo. Você ser indiferente às necessidades alheias, você ser indiferente a alguém que está estendendo a mão para você e buscando misericórdia, e você não usa misericórdia, e você fecha o seu coração, e você fecha a sua mão, e você se nega a socorrer, e você se nega a ajudar, e você se nega a exercitar misericórdia, se nega a exercitar perdão, se nega a exercitar amor, se nega a exercitar a bondade, se nega a exercitar a benignidade. Todos esses versículos, quando a Bíblia diz, Jesus falando que, olha, então eu direi para muitos: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e vocês não me vestiram, fui forasteiro, vocês não me hospedou, estive enfermo e vocês não foram me ver, estive preso e vocês não me visitaram. Tudo relacionado ao trato com o próximo. Tudo relacionado ao trato com o meu irmão, com o meu semelhante, com o meu familiar, com o meu vizinho. Então, irmãos, nós precisamos de nos preparar como igreja, sabe? Para o arrebatamento. Porque Jesus, Ele responde por sinais, Ele responde por parábolas, Ele responde por enigmas a pergunta feita pelos seus discípulos. Mas Ele deixa bem claro que todas essas respostas estão relacionadas com o nosso preparo. Nós, como igreja, precisamos de nos preparar. Enquanto os discípulos se preocupavam com os acontecimentos políticos, porque eles esperavam um reino político. A pergunta dos discípulos era porque eles esperavam por um reino político até então. Assim como todo judeu, como todo israelita. Jesus nos responde sobre o preparo da igreja para os acontecimentos dos últimos dias. Ou seja, a nossa prioridade deve ser nos preparar para o arrebatamento da igreja. Eu fiz uma pergunta no início: qual deve ser a maior preocupação da igreja? A resposta é: a nossa prioridade deve ser nos preparar para o arrebatamento da igreja. Por isso ele respondeu aos seus discípulos com essa série de parábolas, alertando-os não só quanto aos sinais, mas principalmente quanto ao preparo. Um dia, Jesus comissionou os seus discípulos. Essa palavra está da grande comissão no Evangelho de Mateus, capítulo 10. E aí Jesus mandou eles de 2 a 2, pelas aldeias, pelos campos, pregando o Evangelho. E alguns voltaram assim muito empolgados, porque os demônios lhes submeteram. E quando eles chegam até Jesus, Jesus freia a empolgação dos discípulos, após o êxito naquela grande comissão, dizendo: não vos alegreis, porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos, por estar o seu nome escrito no livro da vida. Se o nosso nome está escrito no livro da vida, nós entendemos que nós estamos preparados para o arrebatamento da igreja. Amém? Se o nosso nome está escrito no livro da vida, nós entendemos que se Jesus vier arrebatar a sua igreja a qualquer momento, nós seremos salvos. Nós não seremos surpreendidos, porque a todo momento, quando Jesus, Ele fala que de fidelidade, de prudência, de santidade, de unção, de serviço a Deus, de serviço ao próximo, em cada uma dessas parábolas, ainda em resposta à pergunta e à preocupação dos discípulos, Jesus, irmãos, nada mais estava dizendo para eles: olha, vocês se preocupam com as estações, vocês se preocupam com o tempo, mas vocês devem se preocupar com a sua alma, vocês devem se preocupar para o arrebatamento da igreja, que pode se dar a qualquer momento. Jesus não precisa de esperar cumprir, Deus não precisa de esperar cumprir, mas nenhum sinal sequer para arrebatar a sua igreja. Eu acho que se nós, como igreja, atentássemos para isso, nós estaríamos mais vigilantes.
Se a igreja, quando eu falo nós como igreja, a igreja na face da terra de um modo geral, atentasse para isso, que não precisa de se cumprir mais nenhum sinal para a igreja ser arrebatada, ela vigiaria mais, oraria mais, consagraria mais, seria mais fiel, seria mais prudente, teria mais santidade, teria mais unção, serviria mais a Deus com seus dons e serviria mais ao próximo. A Bíblia diz que alguns, pela fé sem saber, hospedaram anjos, né? Jesus cobrando aqui a hospitalidade, cobrando o serviço ao próximo. Isso faz parte, irmãos. Nós não fazemos isso para ser salvos, nós fazemos isso porque somos salvos. A diferença da igreja para as seitas é essa, porque as seitas fazem a caridade para ser salva, e nós fazemos a caridade porque somos salvos. Então, se nós queremos nos preparar como igreja, nós precisamos de olhar para o lado, nós precisamos de olhar para o vizinho, nós precisamos de olhar para as pessoas que estão minguando à nossa volta, precisamos de olhar para a causa missionária, porque olhar para o próximo é também pregar o evangelho a toda criatura. Então o evangelho será pregado nos 4 cantos dessa terra e assim virá o fim. Nós devemos cumprir a nossa tarefa, devemos cumprir o nosso papel e assim nos preocuparmos com o arrebatamento da igreja. Porque a palavra arrebatar quer dizer tomar à força, tomar com violência. É algo abrupto, é algo repentino, é algo que não se espera, é algo surpreendente. E assim será no dia que o Senhor vier arrebatar a sua igreja, arrebatar o seu povo. E para tal coisa, nós precisamos estar preparados. E para nos prepararmos, nós precisamos de focar na resposta que Jesus deu aos seus discípulos. Ou seja, não somente aos sinais, mas também às exortações de fidelidade, prudência, santidade, unção, serviço a Deus e serviço ao próximo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós como igreja nos colocamos diante de Ti nessa noite, para pedir ao Senhor nesta hora, desperta-nos para buscar-te mais e mais a cada dia, a cada instante, e acautelarmos, meu Deus, para a Tua palavra. Senhor, quantas das vezes nós estamos dispersos, quantas das vezes nós estamos desatentos, quantas das vezes nós estamos seduzidos por este mundo e pela aparência deste mundo, mas a Tua palavra diz que a aparência deste mundo passa, todavia aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Deus, em resposta à pergunta dos seus discípulos, o Senhor, Deus, lhes trouxe essas parábolas, e nós precisamos de meditar em cada uma delas, porque quantos servos, meu Deus, têm feito como aquele servo que saiu, meu Deus, a espancar os seus criados, porque acreditou, Deus, que o seu Senhor tardava em vir. E quantos têm pensado que o Senhor tarda em vir, e têm desviado dos caminhos do Senhor, e têm seguido, meu Deus, as coisas deste mundo, e têm seguido aos prazeres deste mundo, meu Deus, e têm sido imprudente, e têm sido infiel com o seu chamado, e têm sido infiel com os seus mandamentos, com a sua palavra. Devemos atentar para a parábola das 10 virgens, meu Deus, porque ali houve 5 virgens, meu Deus, que além de serem virgens, de serem castas, de serem santas, de serem honestas, de se guardarem, de se conservarem para o seu noivo, elas também traziam consigo o azeite nas suas botijas. E houve ali, Deus, 5 que, apesar de se guardarem, meu Deus, elas não fizeram questão do azeite, elas esperaram o azeite acabar para depois irem comprar, e a porta lhes foi fechada. Meu Deus, nós precisamos de buscar o Teu Espírito Santo, porque é Ele que mantém a chama acesa no nosso coração, porque é Ele, meu Deus, que nos lembra todos os dias, meu Deus, da Tua palavra, porque é Ele que nos traz vontade de estar na Tua presença, porque é Ele, meu Deus, que nos dá força para fugir do pecado e abster da aparência do mal, porque é Ele, meu Deus, que nos consagra e que nos habilita, meu Deus, para Te servir e fazer a Sua obra.
precisamos de nos atentar para a parábola dos 10 talentos, pois quantas pessoas o Senhor tem confiado um chamado de pregar, de evangelizar, de profetizar, de louvar, meu Deus, e todavia eles têm fugido dessa obrigação, fugido dessa responsabilidade, fugido desse chamado. Quantas pessoas que poderiam estar sendo uma bênção na obra do Senhor, no reino do Senhor, mas têm se omitido, meu Deus. E isso faz parte do nosso preparo, bem como também, meu Deus, a parábola da vida eterna e do castigo eterno, quando o Senhor nos ensinou a servir o próximo, a vestir aquele que está nu, a visitar aquele que está preso, a ir ver aquele que está enfermo, meu Deus, a dar comida àquele que está com fome, Senhor dos exércitos, porque fazendo assim nós estaremos fazendo ao Senhor. A tua palavra diz, meu Deus, que aquele que estende a sua mão ao pobre, ele empresta a Deus e Deus o pagará. E precisamos de estar exercendo essa caridade, esse serviço ao próximo, cada dia mais e mais, meu Deus, porque fazendo assim, nós cumpriremos a nossa parte no preparo, nós estaremos nos preparando. Isso faz parte do preparo, Deus, da igreja para o arrebatamento. Deus, que nós possamos nos despertar para isso, nos atinar para isso, cada dia mais e mais, e vivemos aquela expectativa que o apóstolo Paulo vivia, quando ele falava aos irmãos de Tessalônica, que, ó Deus amado, nós não precederemos de forma alguma aos que já dormiram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, ali